A cultura é feita de camadas. Querido diário, já estamos há algum tempo tratando sobre o conto que eu estou escrevendo. Não, querido diário, não decidi ainda o título. Pode ser O Grito da Morte, O Ilade Ku, O Uro da Morte, ou outro título que vai surgir. Não sei ainda. Hoje eu quero falar contigo sobre os 3 temas que eu utilizei e as 3 formas que me fez chegar até a essa ideia narrativa. O primeiro deles foi um concurso que abriu o ano passado de contos de terror e aí eu resolvi me aventurar. Ele tinha como premissa que você deveria inspirar-se em um conto de Edgar Allan Poe. Eu escolhi o conto The Mask of the Red Death. No conto, nós temos um homem durante o período da peste negra, um homem próspero, muito rico, que promove festas sem preocupar com a devastação provocada pela pandemia. E aí ele é perseguido por uma figura que usa uma máscara rubra da morte. Aí que vem o título do conto do Edgar. A questão é que não mandei o conto para o concurso porque não ficou pronto a tempo e estava muito saboroso, eu queria continuar trabalhando com ele e estou até agora. O concurso era em novembro de 2023. O segundo tema que eu utilizo como camadas deste conto é um outro conto lá nos anos 2000 que eu escrevi e denominei O Inferno de Perséfone. Nele nós temos uma esposa e seu marido. O marido é um homem que lê muitas literaturas e ele acaba sofrendo de uma doença mental e começa a se ver como personagens daqueles livros que ele lê. Perséfone, sua esposa, então tem que cuidar dele sempre ali, às voltas, de tentar entender o que o marido está falando, qual o plano narrativo que ele está vivenciando. Uma trama que une narrativa e conflitos psicológicos e mentais numa megalópole, numa grande cidade. O mais interessante é o final do conto, que ele se torna um pouco fantástico. Ele lê o livro-reportagem Na Pele de um Dalet, do jornalista francês Marc Buller. Nele, ele começa a se ver como um Dalet, da casta dos Dalets indianos, que são os rejeitados pelos Brahman. Nisso, ele acaba vivendo como um morador de rua e desaparece durante anos, e aí a mulher reencontra ele depois de muito tempo em procurar esse viajante de literatura. A terceira e última camada deste conto é a pandemia que assolou a humanidade neste início da segunda década do século XXI. Nós vemos na pandemia surgir vários finais de relacionamentos, vários conflitos, não só humanitários, mas psicológicos e de moral. Eu já andava um pouco incomodado em perceber que as pessoas não estão tratando a pandemia com aquela devida seriedade que ela nos solicitou no período de lockdown. Isto porque eu tenho observado nas rodas de conversa, nos lugares, no cinema, na literatura, como se foi algo passageiro que passou e não teve nenhuma consequência. Nós tivemos grandes consequências da pandemia, então eu já sentia a necessidade durante um tempo de trabalhar sobre esse tema e essa foi a oportunidade. E do diário, a narrativa deste conto, um casal jovem que está em lockdown e eles sofrem com os dilemas de terem de conviver agora 24 horas com a presença um do outro. Os dilemas também ditados pelo cotidiano, pelo convívio social, mais as preocupações de uma vida pós-pandemia e o saudosismo de uma vida pré-pandemia,
começam a acionar pequenos gatilhos nos personagens. Assim como o marido em O Inferno de Perséfone, o Milton vai ser assolado por uma doença mental, acometido pelo excesso de leituras de romances literários. A esposa terá o seu calvário perpetrado pelas ações do marido diante dessa inconstância mental que ele irá sofrer. Não obstante, ela é acometida também por gritos que soam, ecoam pelo prédio, mais uma presença nefasta que surge na sua casa, no apartamento, repentinamente, quando ela menos esperava. Temos as ações do marido sendo ditadas ali nesse seu desajuste mental, social, psicológico por conta da pandemia, mas a mulher tentando apaziguar ali os humores do marido e sendo acometida por vários outros elementos que infligem a sua alma. Algo que tem tornado-se tenso durante a narrativa e temos caminhado por um final, ao meu ver, maravilhoso. Querido diário, eu também acredito que a literatura ela é feita em camadas. São camadas nos personagens, são camadas na ambientação, são camadas que demonstram todos esses dilemas que vivem as personagens. Eu invoquei 3 camadas essenciais para mim: a pandemia do século XXI, mais um conto do Edgar Allan Poe e um conto que eu já havia escrito para produzir este que estou chegando ao final. Ponto final.